Solicito aos senhores vereadores que registrem presença no terminal. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão extraordinária do dia 29/8/2017. Senhor presidente, temos quórum suficiente para o início da mesma. Que o senhor secretário proceda à leitura dos pareceres. Alguns pareceres vai de forma englobada. Pareceres favoráveis da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 045/17, assinado pelos vereadores Bossolan da Rádio, João Éder e Rodolfo. Também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores Marquinho de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. É melhor. Cadê os outros vereadores? Colocamos em discussão única os pareceres englobados referente ao projeto de lei 45/17 do Executivo. Colocamos em votação os pareceres, todos englobados, referente ao mesmo projeto. Votação encerrada. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura dos pareceres da próxima matéria. Pareceres favoráveis das comissões de Economia, Finanças e Orçamento, Bossolan da Rádio, João Éder Rodolfo, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, professor Miguel, Pepinho, Eduardo Salom, e Constituição, Justiça e Redação, favoráveis. Tem só uma correção. Vereadores Marquinho de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. Em discussão única, os pareceres englobados referente ao projeto 54/17 do Legislativo. Em votação. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura dos próximos pareceres. Parecer favorável, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Bossolan da Rádio, João Éder Rodolfo, e Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, professor Miguel, Pepinho, Eduardo Salum, e também favorável da Constituição, Justiça e Redação, Marquinhos de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. Em discussão única, os pareceres englobados referente ao projeto 62/17, de autoria do Legislativo. Colocamos em votação os pareceres aprovados ao projeto 62/17 do Legislativo.
Votação encerrada. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura dos próximos pareceres a serem exarados e discutidos. Parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto 007/2017. Projeto de resolução 007/2017, de autoria da Mesa do Legislativo. Assinado pelos vereadores Bolsolanda Rádio, João Éder Rodolfo, e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Marquinho de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. Em discussão única dos pareceres englobados referente ao projeto de resolução 7/17 da mesa. Em votação. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura dos próximos pareceres a serem apreciados. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 010/17, de autoria da Mesa. Assinado pelos vereadores Marquinho de Abreu, Bispo Nilton, Alexandre da Grantel. Em discussão única, os pareceres englobados. Em votação. Votação encerrada. Os pareceres englobados referente ao projeto de resolução 10/17 da mesa foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura dos pareceres referente à próxima matéria. Parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de decreto legislativo, número 17/2017, de autoria dos vereadores Marquinho de Abreu e Bolsolanda Rádio, assinado pelos vereadores Bolsolanda Rádio, João Éder e Rodolfo. Também a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores Marquinho de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. Em discussão única, os pareceres favoráveis das comissões englobados referente ao projeto de decreto legislativo 17/17. Em votação. Votação encerrada. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura dos pareceres da próxima matéria a ser apreciada. Parecer favorável das comissões Constituição, Justiça e Redação, vereadores Marquinho de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel, referente aos requerimentos 873, 908, 910, 912, 944 e 945. Colocamos em discussão única e os pareceres englobados referente aos requerimentos ora citado pelo senhor secretário. Colocamos em votação os referidos pareceres. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade dos senhores vereadores. Que o senhor secretário proceda à leitura da matéria que será apreciada, discutida e votada em primeiro e segundo turno nessa sessão extraordinária. Projeto de Lei número 045/17,
Autoriza o município a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo, objetivando a participação no Sistema de Informações Criminais, Infocrim, assinado pela senhora prefeita Maria José. Em primeira discussão. Em primeira votação. Votação encerrada. O projeto de lei 45/17 foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Colocamos agora em segunda discussão o mesmo projeto. Em segunda votação. Votação encerrada. O projeto 45/17 do Executivo foi aprovado em segundo turno por unanimidade dos senhores vereadores. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser apreciada, discutida e votada em primeiro e segundo turno pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 054/17. Institui na rede municipal de ensino a campanha de incentivo à leitura. Autoria do vereador Bispo Nilton. Colocamos em primeira discussão o projeto de lei 54/17 do Legislativo, autoria do vereador Bispo Nilton. Com a palavra o mesmo. Boa noite novamente, novo presidente, membros da mesa, pares, população presente. Eu acho que é de suma importância este projeto, por isso eu peço o voto de todos, por se tratar de um incentivo à leitura na rede pública. Porque hoje nós sabemos que a leitura, ela nos leva ao conhecimento. Quanto mais nós lermos, mais conhecimento nós teremos. E fiz esse projeto com este intuito, de voltar novamente a que as crianças e todos os alunos da rede pública tenham desejo de ler. Recordo-me que quando eu fiz o curso de teologia, num seminário Betânia, e eu fiz o curso interno, e eu lia no mês 9 livros por mês, e aquilo ali dava um ânimo na gente. Então, por isso que eu resolvi colocar esse projeto. Não há custo nenhum para o poder público, e sim um incentivo à leitura. Obrigado, vereador, pela parte. Cumprimentar o senhor pela iniciativa. Quando tive a oportunidade de ler o projeto, fiquei muito feliz, porque é uma pauta muito importante, né? O incentivo à leitura, é formação cidadã, é formação educacional, e você trabalhar com isso desde o ambiente escolar, no momento em que a pessoa ali está se formando como cidadã, incentivar a leitura é um ponto fundamental aí para que nós consigamos transformá-lo numa pessoa melhor, com mais condições de pleitear no momento futuro, um bom emprego, uma boa vaga em uma universidade. Então, cumprimentar o senhor por essa importante iniciativa em favor da educação da nossa cidade. Obrigado, nobre vereador, e é dessa forma mesmo que eu vejo que a leitura leva-nos ao conhecimento e ao crescimento. Quanto mais nós lemos. Uma vez o vereador Ney esteve na minha casa e eu estava falando sobre um livro que
eu estava lendo sobre até mesmo a questão da política, do Augusto Cury, e o Ney citou vários livros desse escritor, que, pelo dito, eu li mais ou menos uns 12 livros dele até agora. Estou lendo um outro, na formação do ser humano. Então eu acho que, peço a todos vocês que vote sem sombra de dúvida, para que esse incentivo seja realmente em toda a rede pública a leitura do livro, para que as nossas crianças, os nossos jovens, hoje nós vemos uma gana de pessoas, até achei engraçado, eu estava passeando e entrei numa loja e o gerente brincou na loja, disse assim: 70% das vendedoras dessas lojas estão no WhatsApp e 30% está carregando o celular. Então nós vemos hoje que a internet, que o celular tem tomado conta das crianças, os pais têm colocado o celular nas mãos das crianças, tem feito com que as crianças se distraem com jogos e esquecem da leitura. Eu acho que o essencial para a formação do caráter do cidadão é a leitura. Então eu peço o voto de todos vocês e muito obrigado. Pois não? Parabéns pela iniciativa, Bispo Nilton. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente está no caminho certo. Estou muito feliz por fazer parte desse grupo. Tenho visto todos os vereadores dedicados a atender a população, e não só o que a população pede, mas coisas que às vezes passa despercebido. Hoje a gente entra numa rede social, por exemplo, inclusive eu tenho uma certa dificuldade, eu acho que eu deveria ter feito uma fono ou alguma coisa assim, eu tenho uma dificuldade em oratória, mas eu acho que o melhor caminho para que se construa um futuro melhor é através da leitura. Eu acho que a leitura abre a mente, faz com que você se torne um cidadão melhor, porque você consegue interagir com maior facilidade. Hoje você vê na rede social tanta coisa, tantas pessoas aí com ensino médio completo e não sabe escrever uma frase, Então, parabéns pela iniciativa e conte com o voto desse vereador. Parabéns. Obrigado a todos vocês. O velho quer falar. Velho. Pois não, velho. Tá ligado. Alô, o companheiro bispo, amigos, eu acho, vou provar para o projeto que é a melhor coisa que tem, mas vocês que são nós que somos mais velhos, as criançadas hoje não têm infância mais. No meu tempo, jogar bolinha, peão, papagaio, futebol, jogar aquele lugarzinho, jogar futebol. Você não vê crianças fazendo isso mais. Mudou, é só celular. Agora, será que a criançada vai pegar livro para ler livros, coisas que vai pro celular ou o livro, né? Mas está difícil o mundo, porque mudou completamente o tempo de infância. Mudou. Eu apanhei várias vezes, por causa de atrasar para ir para aula, o pai zoava, mas estava lá jogando bolinha, jogando peão e divertindo. Tinha uma infância, coisa mais gostosa do mundo. Hoje não existe infância mais. Faz o quê? Justamente. Não, é a coisa mais gostosa do mundo, a infância. Depois que chega até 18 anos, para você sei o quê, e depois eu pudesse voltar aquele tempinho, né? Agora 70 e pouco, e nada. A coisa está feia. Mas vamos favorável, com todo prazer no seu projeto, Abel. Pode estar sossegado. Obrigado, novo vereador. Está concedendo a parte. Obrigado, novo vereador Velho Quevedo. Obrigado, novo vereador, pela parte. Queria também parabenizá-lo por esse projeto, novo vereador, até porque o incentivo
a leitura faz determinante hoje, a gente vê pelas redes sociais, não sei se os novos vereadores percebem, se a gente faz um texto nas redes sociais de mais de 20, 30, 40 linhas com conteúdo sobre as coisas, as pessoas não leem, as pessoas não gostam de ler, as pessoas querem que você faça um texto curto de no máximo 1, 2 linhas. E a questão do incentivo à leitura se faz necessário desde o início. E eu concordo com o novo vereador também em relação à questão da tecnologia, como tem até apalhado, né, a leitura e, consequentemente, a escrita, né? Eu fui criado dentro de casa, pela religião dos meus pais, serem da congregação, fui criado sem televisão dentro de casa. Então, só tinha livro para ler. Dos 8 até meus 12, 13 anos, eu tive que ler toda a coleção do Monteiro Lobato. E antes eu ficava chateado com isso, meus amigos jogavam videogame e eu tinha que ficar lá lendo porque não tinha como assistir televisão. Depois dos 15 anos é televisão só no fim de semana, né? E hoje eu entendo a importância. Hoje tem gente saindo formada da faculdade de Direito sem saber escrever, sem conseguir ler e interpretar o texto, analfabeto funcional, porque olha, sabe ler o que está escrito, mas não sabe interpretar o que está escrito. Então, importantíssimo, meus parabéns para o novo vereador, e com certeza a nossa nova geração que está vindo aí, uma geração que está inclusa através da educação, depois das políticas do governo federal que vieram dos últimos 14 anos, incluindo, com certeza, essa nova geração vai ter que vir com a inclusão da leitura, que vai ser necessário para que a gente avance com o país e com a nossa cidade. Muito obrigado, novo vereador. Às vezes, né, hoje, como o vereador Eduardo Salom disse, tem pessoas que não conseguem nem dissertar uma leitura, porque é muito fácil, é Ctrl+C, Ctrl+V. Já cola ali e faz o texto, e já copia tudo. Mas talvez, pode até ser uma lei, como nós aprendemos no direito, uma lei que nasce morta, né? Porque, mas nós temos que incentivar, nós temos que procurar realmente fazer com que as crianças saiam um pouco. E como disse o vereador Velho Quevedo, no nosso tempo nós pegávamos latinha de leite, enchia de areia e corria para a rua com um pneuzinho. E hoje as crianças não sabem o que é isso, né? Não sabem. Mas depois que viramos voto, aí nós brincamos também com os nossos netos, ensinamos eles, né? Muito obrigado. Ainda em discussão, em primeira discussão? Em primeira votação, o projeto de lei. Tiozinho. Votação encerrada em primeiro turno. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão, o projeto 54/17 do Legislativo. Em segunda votação, o mesmo projeto. Votação encerrada. O projeto de lei 54/17 do Legislativo foi aprovado por unanimidade dos presentes em segundo turno. Que o senhor secretário proceda à leitura do próximo projeto. Projeto de lei 62/2017. Institui a Semana Municipal da Família e da outras providências. Assinado pelos vereadores Alexandre da Grantel, Marquinho de Abreu, João Éder e José Carlos do Campinho.
Colocamos em primeira discussão com a palavra vereador João Éder. Eu ia chamar então. Obrigado, presidente. Comentar a respeito da importância desse projeto. Nós tivemos reunião, eu, Marquinho, o vereador Zé Carlos do Campinho, Alexandre da Grantel, com o movimento familiar cristão aqui da nossa cidade. A pedido deles, instituindo a Semana da Família no município de Tatuí. Não é somente uma simbologia em relação à questão de instituir uma semana em prol a algo que é fundamental na construção de uma sociedade melhor, que é a família. É a possibilidade também de buscar outras formas, outros trabalhos que o movimento familiar cristão tem em relação à família, importantes para a construção de uma cidade melhor. Foi dado o exemplo para nós do INFA, o Instituto da Família, que já é uma realidade em cidades do estado do Paraná. O INFA, ele presta serviços públicos que hoje seriam de competência exclusiva da prefeitura, em relação à questão de estar oferecendo psicólogos, acompanhamento clínico e outras atividades tão importantes aí para o desenvolvimento da família. Então, eu sou muito partidário da questão da família na sociedade. Com a graça de Deus, tenho uma família consolidada, uma família que me fez aprender bons princípios, e nós vemos a importância de estimular isso dentro do convívio da nossa cidade, na formação de jovens mais preparados e de famílias melhores estruturadas, e também oferecendo condições para que esse movimento tenha possibilidade de estender os serviços em relação a outras frentes que se fazem necessárias e tão importantes para o nosso município. Então, pedindo o apoio dos nobres vereadores na instituição dessa Semana da Família e também, posteriormente, no trabalho para que se concretize tudo aquilo que nos foi apresentado pelo movimento familiar cristão. Então, conto com o apoio de vocês. Fique à vontade, Ney. Eu gostaria de citar sobre isso a pessoa com deficiência. A família na pessoa com deficiência é tudo. A gente até discutia no conselho, e às vezes a gente até entendia que a família, por falta de estrutura, não levava tão a sério tratamento, enfim. E um dia até um das profissionais fez um comentário, né, que, mas a mãe é folgada e tal. E daí eu falei assim, a gente está aqui para defender o direito da pessoa com deficiência. Esse é o nome do nosso conselho. E o que a gente vai fazer com ela? Vou levar para casa? Então a gente tem que estruturar a família, a gente tem que pensar na família e tem que envolver a família nisso para a gente poder fazer alguma coisa. Se uma criança, acontece dela se tornar um delinquente um dia, talvez tenha sido culpa da família, que não tinha uma família estruturada. Lógico que tem salvo exceção, mas esse é algo muito importante. Na pessoa com deficiência, isso é de suma importância, a família. Eu também tive uma família, nós fomos simples, criados no sítio, entendeu? Como o Salom disse também, não tinha televisão. Sou fissurado em televisão, porque eu fui assistir a televisão a primeira vez, eu tinha 14 anos de idade, entendeu? Então, mas a gente tinha uma família muito unida, o que fez de mim uma pessoa melhor, porque depois da minha filha, o quão foi necessário a nossa família. Se estou aqui hoje, primeiro a Deus e segundo a minha família. Obrigado pelo projeto, conte com o meu voto, estamos juntos aí. Obrigado, Ney. Não tenha dúvida da importância da base familiar na formação de pessoas melhores. Inclusive, registrar o trabalho que vem sendo feito pelo Marcelo, pelo Luiz, à frente aí do Movimento Familiar Cristão, e que nos procuraram, nos honraram com sua procura para que nós propuséssemos isso aqui, essa aprovação na Câmara e posterior envio para que a prefeita sancione. Então, fica aí o registro do meu agradecimento a eles também. Fique à vontade, bispo.
Obrigado pela parte. Não poderia também deixar aqui, como o vereador Ney falou, que o projeto é lindo. Nada se constrói se não tiver uma família sólida. Nada. Nós vemos as reportagens de mães que sofrem quando vê um filho envolvido nas drogas, no vício, que larga tudo para defender aquele filho, que chora por aquele filho. Nós vemos pais, e quando os pais, a família abandona a pessoa, aquela pessoa não tem parâmetro. E a própria palavra de Deus fala sobre isso, que em primeiro lugar na nossa vida deve ser, depois de Deus, a família, porque a família é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Então, parabéns pela sua iniciativa, por este projeto que realmente eu peço aqui a todos os vereadores também que apoiem. E precisamos realmente de ter essa semana de interlocução entre pais e filhos, para que nós tenhamos uma sociedade sarada, completa e temida nos princípios familiares. Parabéns pelo seu projeto. Obrigado, bispo. Até em relação à questão que o senhor fez menção, a Bíblia, né? Nesse final de semana eu estive em Coronel Macedo, com um grupo de amigos da igreja, fazendo visita numa comunidade rural e buscando dessa forma evangelizar. E uma das passagens, uma das orações mais importantes que nós tínhamos era em relação à questão da família, até com menção de que Jesus fez questão de nascer dentro de um ambiente familiar. Então, ali a gente já via a importância dessa estrutura familiar na construção de um mundo melhor. Então, fica aí o registro e o agradecimento ao apoio de todos vocês. Ainda em primeira discussão. Em primeira votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado em primeiro turno por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão, o mesmo projeto. Em segunda votação. Votação encerrada. O projeto de lei 62/17 do Legislativo foi aprovado por unanimidade dos presentes em segundo turno. Que o senhor secretário proceda à leitura do próximo projeto, ou seja, a próxima matéria a ser apreciada. Projeto de resolução 007/2017 altera os incisos 1 e 2 e acrescenta o terceiro, no artigo 283 do Regimento Interno da Câmara Municipal, assinado pela mesa. Em primeira discussão. Em primeira votação. Miguel. Votação encerrada. O projeto de resolução 7/17 foi aprovado por unanimidade dos presentes em primeiro turno. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria. Projeto de resolução 10/17 dispõe sobre a denominação da Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica denominado de vereador José Celso de Mello a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Tatuí, instituída na Resolução 784, de 14 de agosto de 1984. Assinado pela mesa.
Em primeira discussão. Em primeira votação. Votação encerrada. O projeto de resolução 10/17 foi aprovado por unanimidade dos presentes em primeiro turno. Que o senhor secretário... Mas isso aí não é resolução? Ok. Colocamos em segunda discussão o mesmo projeto. Eu vou usar a palavra, só um minuto. Senhores vereadores, eu vou rapidamente utilizar a tribuna, só para que não passe em branco esse projeto de resolução 10/2017, de autoria da mesa, que denomina de vereador José Celso de Mello a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Tatuí, instituída pela Resolução 7/84, de 14 de agosto de 1984. Tendo em vista que o professor, então, vereador José Celso de Mello, ele é nascido na cidade de Guareí e no ano de 37, ele terminava o curso ginasial aqui no Barão de Suruí e também ele ocupou o cargo de diretor no período de 66 a 77. Ele também foi professor de desenho nessa unidade de ensino e casou-se com a senhora Maria Zenaide de Almeida Melo, nascendo desta união 2 filhos, José Celso de Mello Filho, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, em Brasília, e Maria Aparecida de Mello. Ele participou da política local, exercendo a função de vereador e ocupando a presidência da Câmara no ano de 1959. Com sangue de artista correndo nas veias, seu avô Teodoto de Almeida Melo era maestro da banda Santa Cruz, e seu pai, um exímio saxofonista. Desenvolveu o gosto pela literatura e poesia, publicando o livro Sarga, onde declara o seu amor por Tatuí, pelo homem simples e pelos sentimentos nobres. O professor José Celso de Mello faleceu no dia 9 de setembro de 91. Então, entendemos que é justa essa homenagem, tendo em vista que o professor exerceu uma política justa, honesta e uma política que fazia diferença naquela época, ainda tornando-se um presidente dessa Casa de Leis. E eu peço que os senhores votem favoravelmente, que em alguns dias nós estaremos, não inaugurando, mas reinaugurando a nova galeria dos presidentes dessa Casa de Leis, onde serão convidados os ex-presidentes que ainda estão entre nós. Obrigado a todos e conto com o voto dos senhores. Ainda em discussão, em segunda votação, Votação encerrada. O projeto de resolução 10/17 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes em segundo turno de votação. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser discutida e votada. Projeto de decreto legislativo número 017/2017. Outorga o título de cidadão tatuiano ao senhor André Luiz Nogueira de Aguiar. Autoria dos vereadores Bolsolanda Rádio, Marquinho de Abreu.
Em discussão única, o projeto de decreto. Em votação. Votação encerrada. O projeto de decreto legislativo 17/7. Fecha a boca. Foi aprovado por 13 votos, ou seja, por unanimidade dos presentes. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria. Requerimentos números 873, 908, 910, 912, 944 e 945. Em discussão única, os requerimentos. Em votação única. Votação encerrada. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Gostaria de esclarecer à população que ainda se encontra presente e aqueles que estão nos ouvindo através da internet que esta sessão extraordinária em primeiro e segundo turno não é remunerada. E também quero agradecer aos senhores vereadores pertencente das comissões permanentes dessa casa que puderam viabilizar com que nós pudéssemos estar analisando e discutindo e também votando as proposituras que assim foram vistas nessa sessão extraordinária. Como a inclusão de mais um voto de pesar, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Foi incluído o pedido de votos de pesar à família de Francisco Vieira Cordeiro Filho. Requerimento do vereador Ronaldo. 1 minuto de... Incluímos o nome do vereador João Éder, do Marquinho de Abreu. Mais alguém? Ao último voto de pesar. Vereador João Éder e Marquinho de Abreu. 1 minuto de silêncio como homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.